Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. É um tempo assim bom, né? Que nós temos para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja aí um tempo de vitória na sua vida, uma semana preciosa diante dos olhos do Senhor, que Deus esteja te guardando, guardando toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Os demais irmãos que também já estão conosco nessa manhã, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, que tenhamos aí esse tempo maravilhoso diante do Senhor, que Ele venha nos guardar, nos proteger. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura. E eu quero estar fazendo todos bem-vindos nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um. Amém? Maria José de Almeida, Aracaju, Sergipe, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vinda, minha amada irmã. Também Cantozinho, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja fazendo todos bem-vindos, amém? Nós vamos hoje estar trabalhando num texto de 1º ou 2º Timóteo, deixa eu confirmar aqui, parece que é 2º Timóteo capítulo 4, amém? Quero estar juntamente com os meus amados irmãos, trazendo essa palavra abençoadíssima para a vida de cada um de nós. É um texto bastante conhecido e eu quero estar juntamente contigo, falando a respeito desse amor tão grande de Deus, né? É isso mesmo, 2 Timóteo capítulo 4, né? Daqui a pouco nós estaremos aí dissertando, falando sobre esse texto, e também quero falar aos irmãos a respeito dos dias de cultos, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você será muito bem-vindo. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos, que deixem o seu like, se inscrevam no canal, que esteja aí colocando a tua vida diante desse Deus que tudo pode, né? Ele faz maravilhas, né? E compartilhe, né, os vídeos, compartilhe aí os trabalhos do pastor Carlos para aquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda, que Deus irá operar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos adiante, né? Você que tem o seu pedido de oração, coloca aí o seu pedido de oração, nós vamos estar orando. Se nós não orarmos agora no início, nós oraremos no final, e crendo, né, que Deus ele opera, crendo que Deus ele faz infinitamente mais do que nós temos pedido, que Deus faz infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que bênção, né, nós estarmos aqui. É um tempo assim precioso, né, como diz o nosso pastorzão Carlos Wesley, né, um tempo precioso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tive lá na igreja do pastor Carlos Wesley, na igreja metodista de Fazenda da Bica, trazendo uma palavra, e festividade da igreja, né, de 25 anos, né, e no final ele me deu lá uma xícara, né, e essa xícara ela veio aí com dizeres, né, e tá lá assim, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Ele diz que essa frase, ela ficou gravada, né, como se fosse minha frase, né, então ali ficou eternizada essa frase na xícara. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós só temos a agradecer a Deus
por tudo que Ele tem feito. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde nessa manhã, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus. Amém? Glórias a Deus. Meu computador aqui parece que está as últimas, né? Parece que está morrendo, mas Deus vai dar vitória a ele, vai ressuscitar ele em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Senhor é bom, em todo tempo Deus tem sido aí fiel para conosco. Amém? Glórias, glórias ao Senhor. Amém? Vamos estar então louvando, engrandecendo o Senhor com as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, minha amada irmã Noemi Souza, nós vamos orar assim por você. Deus vai fazer infinitamente mais. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido e a tua boa mão tem feito toda a diferença. O Senhor tem nos proporcionado, Pai, mais esse dia, Senhor Deus, para nós estarmos, ó Pai, agradecidos e agradecendo ao Senhor, ó Pai, aleluia, por novidades de vida, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pelas tuas mãos potentíssimas, Pai. Então entra, Senhor Deus, com as tuas providências necessárias, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, na graça, no teu conhecimento. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, Pai. Aleluia, nessa manhã. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fluir, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, que as tuas providências, ó Pai, sejam tomadas, Pai, aleluia, em nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, que o Senhor venha, Senhor Deus, com a tua unção, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Aviva, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, em meio aos anos, Pai. Aleluia, Senhor Deus, e a notifica, Senhor Deus, para que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, da família, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, aviva, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, cada um, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, crescendo, Senhor Deus, na tua graça, que venhamos estar crescendo, Senhor Deus, no teu conhecimento, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, muito mais além, Pai. Então nos ajuda, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos ver, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, estado, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, com as suas frontes abaixadas, Senhor Deus, outros, ó Pai, de joelhos dobrados, ó Pai. Aleluia, seja a forma que estiverem, mas com os corações, ó Pai, contritos, com os corações, ó Pai, esperançosos, ó Pai, de ver, Senhor Deus, o teu agir. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha colocar, Senhor Deus, os teus servos que já estão, Senhor Deus, com o pastor Carlos nesta manhã, Senhor Deus, principalmente, Senhor Deus, a nossa amada irmã Noemi Souza, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, revigorando, Senhor Deus, as suas forças, ó Pai, derramando, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, Senhor Deus, do teu sobrenatural. Abençoa, Senhor Deus, o dia, Senhor Deus, da tua serva, Senhor Deus, abençoa a semana, a família, Senhor Deus, tudo que está à sua volta, Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, com que todas as coisas, ó Pai, venha cooperar para o bem, Senhor Deus, aleluia, daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Assim é o caso, Senhor Deus, da tua serva. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, aleluia, também, Senhor Deus, por aqueles, ó Pai, que se encontram, Senhor Deus, desesperados, ó Pai, por uma porta aberta, desesperados, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, dando aí verdadeiramente um check-up geral, Senhor Deus, sobre a sua vida, Senhor Deus, a sua saúde, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o seu, aleluia, casamento, ó Pai, a sua vida familiar, a sua vida espiritual. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, em todas as áreas, ó Pai, da vida, Senhor Deus, dos teus servos e servas, ó Pai,
Assim, Senhor, nós rogamos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, também te pedimos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que têm estado, Senhor Deus, acamados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por situações, ó Pai, que só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, agir, Senhor Deus. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, nesta manhã, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, revitalizando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o dia a dia, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um de nós. Que venhamos ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, que venhamos ver o Senhor operando, ó Pai, que venhamos ver o Senhor, aleluia, entrando, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, aleluia, com tuas providências. Traga, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, o grande exército do céu, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, entrando com as devidas providências, ó Pai. Também, Senhor Deus, colocamos nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, Deus de Israel, aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, em coma. Só o Senhor pode fazer, Senhor Deus, infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai. Assim nós te pedimos, ó Pai, que a tua boa mão esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, aleluia, eficaz. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles também que, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, de joelhos dobrados, ó Pai, aleluia, clamando, Senhor Deus, por uma porta aberta, clamando, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai, clamando, Senhor Deus, para com que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com poder e bondade. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, Pai amado, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, cada um venha ver, Senhor Deus, a glória do Senhor, Pai, sendo manifestada, Senhor Deus, com poder e glória. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, trazendo, Senhor Deus, soluções, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para aqueles, ó Pai, que estão doentes, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo teu socorro, clamando, Senhor Deus, pelo teu milagre, clamando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, entrar com as providências, Senhor Deus, do pão, Senhor Deus, diário, Senhor Deus, aleluia, das responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha o Senhor fazer, Senhor Deus, infinitamente mais na vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai. Assim nós clamamos também, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, por todos os aniversariantes, ó Pai. Aleluia, colocamos a Graziela Matos nas tuas mãos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, sobre a vida dela com poder e bondade, Pai, que ela venha, Senhor Deus, ser revestida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do teu grande Espírito, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, e que a cada dia, Senhor Deus, ela há de ver, Senhor Deus, o milagre do Senhor, ó Pai, sendo contemplado, Senhor Deus, pelos seus próprios olhos. Assim, Pai amado, Pai querido, que ela venha, Senhor Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. A nossa amada irmã Karen Rebarra também seja bem-vinda. A nossa amada irmã também, Joyce Oliveira, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí excelente para conosco. Amém? Eu falei do texto, né, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler aqui esse texto aqui. Eu quero ler o texto todo para nós estarmos aí recebendo de Deus aquilo que Ele tem para a gente. Amém? Todos estão aí com as Sagradas Escrituras na mão, a Bíblia. Vamos estar então louvando, engrandecendo o Senhor. Amém? Vamos estar buscando a Deus aí. 2 Timóteo capítulo 4. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, ou melhor dizendo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina.
porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas sê tu sóbrio em tudo, e sofre as aflições, e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a minha pessoa, ele diz, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o leitoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca, ou Priscila, e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei em Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Êbalo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúda. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Graça, aleluia, seja convosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a aniversariante do dia, Graziela Matos. Que os irmãos parabenizem aí a nossa amada irmã Graziela Matos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus faça infinitamente mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Também o nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja te abençoando aí. Glórias a Deus. Que Deus esteja aí operando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmão Heleno, ele já é quase um pastor aí da casa do Senhor. Que Deus esteja aí operando, eu não sei qual a patente do amado irmão, se é evangelista ou se é presbítero, mas que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente, que Deus esteja agindo aí na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, que bom nós estarmos aqui nesta manhã juntos, para estar buscando do Senhor. Nós já falamos sobre esse texto, mas eu vejo assim que a palavra do Senhor é muito mais do que uma propaganda que dizia, cumpre Neston, Neston tem 1001 maneiras de fazer. Então, a palavra do Senhor, ela tem muito mais para nós estarmos aí buscando, nós estarmos aí recebendo, para nós estarmos aí, como eu posso dizer assim, propriamente dito, sugando, A gente muitas vezes, quando pega uma manga gostosa, a gente chupa a manga
E tem pessoas que pegam aquela manga, ela suga tanto daquela manga que o caroço ele fica até branco, né? Outras vezes, quando a gente está chupando uma laranja docinha, né? Tem gente que come até o bagaço, né? Então, é assim que eu estou dizendo a respeito da palavra do Senhor. Tem muito a nos ensinar, tem muito a nos instruir. Nós precisamos, a cada dia, a cada instante, estar recebendo desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, tudo que Ele tem para nos ensinar, tudo que Ele tem para fazer para conosco. Então, é um texto assim bastante abençoadíssimo e eu quero estar trazendo para os amados irmãos, né? Então, dissertando aqui, diz assim: não sofrerão mais a sã doutrina. No decurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação nesse sentido tornar-se-á pior. Assim diz o apóstolo Paulo. Então, não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristão, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenadas que o crente, aleluia, deve separar-se da injustiça. Assim, cada historiador, cada pessoa que comenta as Sagradas Escrituras, os teólogos, eles têm aí nos instruído a respeito dessa palavra. Desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, pecado, perdição, necessidade, santidade, separação do mundo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses falsos crentes quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, mas buscarão os que toleram os seus desejos egoístas, mundanos e carnais. Escolherão pregadores que, aleluia, com dons de oratória e com a habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo uma vida segundo a carne, uma vida carnal. O Espírito Santo adverte que todos que permanecem fiéis a Deus se submete à palavra que lhes aguardam perseguições e sofrimento por amor da justiça. Além disso, devem separar das pessoas, das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam um evangelho modificado. Devemos sempre ser leais ao evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus que o proclamam assim. Podemos ter a certeza de estreita comunhão com Cristo e de tempos de refrigério pela presença do Senhor. Assim, meu amado irmão, nós já estamos assistindo todas essas coisas que têm acontecido nos dias atuais. Muitos têm desviado da verdade. Muitos têm compilados aí os evangelhos segundo o seu bel prazer, segundo a cultura desse século. Muitas vezes nós devemos nos amoldar ao evangelho, mas muitos têm procurado um evangelho que se amoldem a eles. Então, a minha vida é desse jeito, o evangelho tem que ser segundo o que eu quero. Não segundo o que o termo bíblico me posiciona. Não quero assim. Eu quero que ele satisfaça o meu ego, o meu querer.
o que eu tenho feito no meu dia a dia, então ele se aprimore a minha pessoa. Então não é bem assim, meu amado irmão. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar segundo o que as exigências das doutrinas bíblicas elas falam conosco. E nós precisamos estar de acordo com o que o Espírito Santo de Deus tem aí falado aos nossos corações. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando. Tem irmãos perguntando aqui, quem sou eu? Eu sou o pastor Carlos Sales, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, Deus te proteja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então, continuando aqui. Nós precisamos saber que muitos dizem que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela está ultrapassada, ela está fora de moda. Muitos têm dito que a Bíblia, amados irmãos, ela não é mais a palavra assim, como eu posso dizer, é uma palavra atual, mas diz que é uma palavra já velha e foi escrita já há muito tempo. É como se a Bíblia tivesse sido já ou estivesse pronta para entrar no museu. Não, de maneira nenhuma. A palavra que nós lemos, a palavra de Deus, ela é sempre atual. E o Senhor, ele deixa uma prerrogativa nas suas sagradas escrituras, diz que aquele que mudar um tio é digno do fogo do inferno. Aquele que mudar uma vírgula é digno do fogo do inferno. Nós não podemos mudar num tio, uma vírgula, nem um A, nem um I das sagradas escrituras. Nós precisamos saber disso, nem escrevendo e nem também falando, professando. Nós precisamos olhar para a Bíblia e traduzir e falar ela na integridade. Nós devemos falar tudo que nela está escrito. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fica com medo de ferir a um, a gente fica com medo de ferir a outro, e a gente muitas vezes não usa a palavra do Senhor para trazer as pessoas ao arrependimento. Mas nós precisamos estar fazendo segundo o que a Bíblia, segundo o que as Sagradas Escrituras nos ensina, pregar a palavra. Nós devemos colocar segundo o que o Senhor tem nos ensinado. E conforme Ele tem nos ensinado, nós vamos fazer. Assim é que o Senhor vai ter verdadeiramente prazer na minha vida e prazer na tua vida. Então, façamos segundo o que o Senhor tem aí nos instruído. Amém? Também no versículo 4, diz assim: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E a palavra de Deus deve ser o nosso supremo guia quanto à verdade. É norma de vida. Devemos ter a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como nosso guia único e suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. A tendência de certas igrejas de formular doutrinas práticas ou novas verdades, partindo de experiências objetivas de milagres, do sucesso, dos alvos centralizados nos homens, sem sólida autenticidade bíblica, será um dos meios principais que Satanás irá semear o engano durante a apostasia dos últimos dias. Então tem pessoas que têm não somente a Bíblia, mas tem outros livros que dizem que esses livros muitas vezes são mais importantes do que as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, ela está no topo. Não tem como, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente substituir as Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender que ela é a nossa regra de fé e prática. Amém? Dona Joana, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, seja bem-vinda no nosso meio. Tem um monte de irmãos, conforme eu já falei aqui, outros têm aí
uns nomes difíceis de falar, né? Então, tem uma aqui que está assim, WXBJF. Então, é muito difícil de pronunciar esses nomes, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Então, dando continuidade. Então, no versículo 5 diz assim, se tu sóbrio, o que ele está dizendo? Muitas vezes a gente é levado por qualquer vento de doutrina, mas o Senhor está falando assim, olha, se sóbrio. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos emocionamos, nós ficamos assim balançados com as fábulas que estão sendo ditas. E aí tem aqueles pastores que são aí feras, né, em oratória, tem uma oratória assim maravilhosa, né, e aquela palavra que deixa a gente, como diz, estonteante, né, e a gente muitas vezes fica balançado para cá e para lá por aquilo que está sendo falado, mas o Senhor está dizendo assim, seja sóbrio. Ele está dizendo assim, não te balance, não fique ébrio diante da circunstância, mas seja sóbrio, pois eu quero que você preste atenção naquilo que eu, o pastor das vossas almas, tenho vos ensinado. Olhai para as Escrituras e retende o que está nela, suga, puxa, aprenda. É isso que ele está dizendo, para nós consultarmos as Escrituras assim conforme o povo bereano, o povo de Bereia, eles quando alguém ia pregar para eles, eles olhavam nas Escrituras e falavam, quero dar uma olhada aqui, ver se é isso mesmo que está sendo dito, se é isso mesmo que está sendo falado. E a gente precisa fazer esse exame nas Sagradas Escrituras e também trazer o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, confirma essa palavra no meu coração, para ver se isso é verdade. Eu quero aprender, eu não quero estar aqui de maneira nenhuma censurando ninguém, mas eu quero receber do teu Santo Espírito, eu quero receber diretamente do céu, amém? Então, diz assim, mas se tu sóbrio em tudo e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui é uma carta pastoral, uma carta que o apóstolo Paulo, ele envia a Timóteo, o substituto, né? Aquele que irá estar à frente da igreja. E muitas vezes a gente olha que não somente um pastor ele prega na sua própria igreja, mas nas igrejas do Senhor Jesus, amém? Então, partindo agora para uma outra parte, o apóstolo Paulo agora ele fala dele mesmo. Ele está dizendo assim, a respeito da epígrafe desse texto, ele diz assim, Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Então diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. O que nós aprendemos com isso? Ele está dizendo a Timóteo, eu combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Então, ele está falando com Timóteo, olha, agora é hora de você combater o bom combate. Ele está falando comigo e contigo, agora é hora de nós estarmos indo muito mais além. Agora é hora de você, aleluia, fazer o que eu fiz. Sejais meus imitadores, assim conforme eu sou imitador de Cristo. Entendeu? Então nós precisamos, amados irmãos, muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto. O que é zona de conforto? Ah, não, eu tenho um pastor, o pastor está falando, o pastor está me instruindo, mas eu vou ficar na minha zona de conforto. O meu alimento é somente do pastor. Não. Examine as Escrituras, busque as Escrituras, coloque o teu coração em Deus, fala, Senhor,
trabalha na minha vida, faça infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Quero fazer bem-vindo aqui o Hamilton Santos, né? Seja bem-vindo. Ele está dizendo glórias a Deus. A irmã Ivone, Ivone Aparecida, ela está dizendo assim: paz do Senhor, peço oração para minha, aleluia, por mim, para mim. Por favor, meu marido pediu o divórcio. Que estejamos orando, né? Nós estamos aqui no número de quase 1000 pessoas. Que estejamos orando pela nossa amada irmã Ivone, amém? E também aqui ateliê da Denise Souza, né? Como está? Estou bem, seja bem-vinda nesta manhã, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, continuando aqui a respeito do que Cristo tem falado conosco, né? Ele está dizendo assim: combati o bom combate. Ao passar a revista a sua vida dedicada a Deus, Paulo reconhece agora que a sua morte é iminente. O que isto quer dizer? Que a morte do apóstolo Paulo está próxima. Ele está dizendo isto para Timóteo, amém? Glórias a Deus. E descreve a sua vida cristã nos seguintes termos: considera a vida cristã como um bom combate. Ela é a única luta que vale a pena. Lutou contra Satanás, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, contra o judaísmo, contra o antinomianismo e a imoralidade da igreja, contra os falsos mestres, contra a deturpação do evangelho, contra o mundanismo e contra o pecado. Completou a sua carreira em meio às provações, dificuldades e tentações e permaneceu fiel ao Senhor e Salvador durante toda a sua vida. Olha que glória, olha que bênção, amém? Glórias a Deus. Durante toda a sua vida conservou lealmente a fé em tempos de severas provações, de grande desalento, de muitas aflições, não somente quando era abandonado pelos amigos, mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos mestres. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade original do Evangelho. Assim, nós temos aí um homem que verdadeiramente dá exemplo a cada um de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos pegar esses bons exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nilceia Santana, seja bem-vinda. Quando nós estivermos terminando aqui, nós vamos orar para a dona Ivone, também Nilceia, para os demais irmãos. Amém? Então, daqui a pouquinho nós estaremos em oração, tá bom? Glórias a Deus. Então, indo aqui no versículo 8, ele diz: a coroa da justiça. Por ter Paulo permanecido fiel ao Senhor e ao Evangelho que lhe foi confiado, o Espírito lhe testificou que a aprovação amorosa de Deus é a coroa da justiça. O aguardava no céu. Deus tem reservado no céu o galardão para todos que conservam a fé com justiça. Amém? Glórias a Deus. Agora, o versículo 8. Que amam a sua vinda. Quem tem amado a vinda do Senhor? Amém? Os cristãos do Novo Testamento anelavam grandemente a volta do Senhor para levá-los daqui, para ficarem com Ele para sempre. Aleluia, no céu, né? Então, uma narrativa distintiva dos fiéis de Deus é que eles se sentem fora do seu lugar neste mundo, e já daqui eles aguardam seu lugar na Jerusalém celestial. Amém? Glórias a Deus. Agora o apóstolo ele fala que o tempo da vinda dele está próximo e ele diz assim: procura vir comigo depressa. É um sentido que nós olhamos aí, carência, né? E ele fala dessa carência, ele fala do abandono dos irmãos, né? E a gente olha assim, preste bem atenção, quando você precisou da oração, eu estava lá. Quando você precisou do milagre, eu estava lá. Quando você precisou aí dos donativos,
eu estava lá, e agora, quando eu preciso de vocês, eu estou sozinho. Assim que ele diz na sua palavra, ele diz assim, procura vir depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quantos têm abandonado o pastor? Mas a gente olha, amados irmãos, a palavra do Senhor dizendo no Velho Testamento, quando fala a respeito de Samuel, Samuel profetizava, Samuel falava a respeito do amor de Deus, e ali agora Israel pede um rei, e Samuel queixa para Deus e fala assim, Deus, olha, eu estou falando para o Senhor que Israel agora pede um rei, eles têm me abandonado. E Deus falou assim com Samuel, antes de te abandonar, eles abandonaram primeiro a mim. Eles preferem um rei terreno do que um rei celestial. Então é isso que está acontecendo. O apóstolo fala assim, olha, Demas, ele me abandonou, ele me desamparou, amando o presente século. Quantos têm amado o presente século? Quantos têm saído da igreja? Quantos têm vivido uma vida aí de festas, de alfarrobas? Quantos têm aí vivido uma vida desregrada? E a gente fala assim, meu filho vem para a igreja, meu filho vem congregar, meu filho vem adorar. E a pessoa fala, eu não tenho tempo. Se nós não temos tempo para Deus aqui no presente século, Deus também não terá tempo para nós no futuro. Nós precisamos entender que Jesus diz assim, aquele que, aleluia, me honra aqui na terra, eu o honrarei a ele também diante do meu Pai que está no céu. Amém? Glórias a Deus. Jéssica, seja bem-vinda. Nós estamos bem. Que Deus te abençoe e Deus te proteja. Também os demais irmãos que aqui estão, né, que têm sido aí nomes difíceis de falar, que Deus esteja aí abençoando, protegendo e guardando. Amém? Então, continuando, ele diz assim, ele me desamparou e fui, aleluia, e fui para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma, Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o leitoeiro me causou muitos males. Quantas pessoas, amados irmãos, saem da igreja e ficam falando mal do pastor, né? A gente fica olhando, né? Teve um que veio para mim, queixoso de um pastor, que foi nosso pastor, e ele diz assim, olha, aquele pastor é assim, aquele pastor é assado. E eu vi aquele irmão sempre quando terminava o culto, terminava tudo, ele ia na presença do pastor e ele falava com o pastor, pastor, eu tenho uma causa na justiça, a causa da minha aposentadoria, e eu estou lutando por essa causa, e eu quero que o senhor ore por mim. E o pastor orou por ele, mas era todo culto que terminava, ele ia diante do pastor e o pastor orou por ele. E ele recebeu a sua aposentadoria. Depois de um certo tempo ele sai da igreja e ele me aborda, aquele pastor, hein, é um charlatão. Eu falei, rapaz, não fala isso. Não cospe no prato que você comeu, porque você cuspindo para cima vai cair na tua cara. Quantas vezes terminava o culto e eu via com os meus próprios olhos você indo na presença do pastor e pedindo a ele oração. Como hoje você fica falando mal do teu pastor? Para com isso, cria vergonha na tua cara. Tem pessoas que assim, a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, deixar essas causas que não dá para resolver de lado. Fala assim, não, está nas mãos do meu Senhor. Ele julga as minhas causas. Independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer. É Deus quem rege o curso desse mundo. E o Senhor, segundo as suas sagradas escrituras, ele coloca um membro onde lhe aprouve. Onde aprouve o Senhor nos colocar, nós vamos estar. Então, deixa os sacerdotes do Senhor com o Senhor. Se ele foi aí uma pessoa que não foi boa, o Senhor vai cuidar dele. Se ele foi boa, o Senhor cuidará também. Então, em nome de Jesus Cristo, que deixamos nas mãos do Senhor. E aqui ele fala
a respeito de Alexandre, o leitoeiro. Me causou muitos males. A gente vê que muitas vezes, amados irmãos, as pessoas têm aí profanado o evangelho que é pregado. Muitas vezes a pessoa está pregando dali e daqui a pouco o outro está falando outra coisa dali. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. A gente olha aqui quando Ele diz assim, Alexandre, né? Ele está falando de Alexandre, o leitoeiro. E ele fala assim, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. A gente precisa entender, ele não lançou maldição. Ele disse segundo o que ele tem feito. E a Bíblia diz assim, tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, se nós estamos plantando, amados irmãos, ventania, nós vamos colher tempestade. Deus não se deixa escarnecer. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos fazer um bom plantio, que venhamos estar aí semeando na seara do Senhor as virtudes do Espírito Santo, para que nós venhamos viver em santidade, para que nós venhamos crescer na sua graça, crescer no seu conhecimento. Amém? Diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu com muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Agora ele está falando ali que ele ficou sozinho quando ele esteve diante do tribunal humano. Ninguém esteve com ele. Então ele fala assim, todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. No versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quando ele fala, assistiu-me, ele diz assim, por causa da perseguição severa contra os cristãos em Roma, ninguém ousava identificar-se com o apóstolo, que com valor defendia o evangelho. Paulo ficou profundamente decepcionado e sentiu-se abandonado em tais ocasiões. No entanto, sentia a presença muito real do Senhor, a presença de Deus que estava ao seu lado e o fortalecia. Assim é, amados irmãos, nas nossas dificuldades, muitas vezes nós estaremos sozinhos, mas Deus, Ele quer estar verdadeiramente sempre conosco. Ele disse que estaria, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? E seja bem-vinda, Dona Maria Neuza Moreira. Glórias a Deus. Deus abençoe, Deus te proteja. Também aqui, Vione, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Jéssica também seja bem-vinda. Malek, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Dando continuidade aqui, glórias a Deus. E no versículo 18 ele diz assim, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Agora, no seu versículo 22, né? Ele diz assim, o Senhor Jesus seja com teu espírito e a graça seja convosco. Estas são as últimas palavras de Paulo nas Escrituras, registrada em ponto de vista do mundo. A vida do apóstolo estava para terminar num trágico fracasso. Durante 30 anos, largara tudo por amor de Cristo. Pouca coisa ganhara com isso, a não ser a perseguição e inimizade dos seus próprios patriotas. Sua missão e sua pregação aos gentios resultara no estabelecimento de um bom número de igrejas. Muitas dessas igrejas estavam decaindo em lealdade a ele e à fé apostólica. E agora, no cárcere,
depois de todos os seus leais amigos o deixarem, a não ser Lucas, ele aguarda a morte. Estas circunstâncias parecem dizer que foi um fracasso a sua missão aos gentios. Contudo, o apóstolo da cruz, exibindo as cicatrizes das batalhas, de nada se queixa ao dar a sua vida por amor ao Senhor. Agora, 2000 anos já se são passados. Todavia, a influência de Paulo excede a de todos os servos de Deus no seu reino. Os escritos dele são parte essencial das Sagradas Escrituras e têm levado um número incontável de pessoas à fé em Cristo, que ninguém, aleluia, fiel a Jesus Cristo, mesmo perecendo, que tenha realizado pouca coisa para Deus, pense que a morte põe fim aos resultados do trabalho. Aqui, Deus lança mão dos nossos esforços sinceros e devotados e os multiplica muito acima de tudo quanto poderíamos ter imaginado ou esperado. Até mesmo nossos aparentes fracassos podem ser sementes que transformarão em colheitas abundantes e serem ceifadas por outras pessoas. Amém? Então, nós aí vemos e vimos o quanto Deus tem feito e o quanto Deus ainda vai fazer através dessas sagradas escrituras, das 13 cartas paulinas e de tudo que esse apóstolo dos gentios ele fizera para engrandecer o reino de Deus. Então, é maravilhoso saber das coisas que Deus tem feito através desse grande homem de Deus. Amém? Quero trazer só uma palhinha rapidinha aqui a respeito do Livro dos Mártires. Logo após nós estaremos em oração. Livro dos Mártires, nós falamos a respeito das pessoas que morreram por amor ao Evangelho. Nós vamos falar aqui do reverendo Richard Yeoman. Este devoto ancião era vigário da diocese do bispo Taylor em Headley e estava perfeitamente qualificado para o desempenho da sua sagrada função. Taylor deixou-lhe as responsabilidades de paróquio quando partiu, mas assim que o prelado Newall recebeu o cargo depois de Yeoman e colocou em lugar um sacerdote católico, depois de Richard, foi para o lugar, aleluia, foi de lugar em lugar, a fim de exortar a todos os homens a manter-se firmes à palavra de Deus e dar-se fervorosamente à oração, com paciência para suportar a cruz que agora era de seus adversários e com uma firme esperança de aguardar a coroa e a acusavam, dirigiu-se a Quente e com um pequeno embrulho de encaixes, agulhas, e assim sustentar a sua mulher e seus filhos. Finalmente o juiz Mole de Quente prendeu-o e o colocou no tronco por um dia e uma noite. Porém, por não ter algo concreto para acusá-lo, soltou, retornou secretamente a Headley e procurou a sua esposa, que o ocultou em um determinado local em Guildhall durante mais de um ano. No decorrer deste tempo, o bom ancião e padre passava os dias escondido em uma chácara, onde ocupava o seu tempo em devota oração, na leitura das Escrituras e em preparar a lã que a sua mulher fiava. Ela também pedia pão para si e para os filhos, e sobreviviam com estes precários meios. Assim, os santos de Deus
padeciam fome e miséria, enquanto os profetas de Baal viviam em banquetes e custosamente agasalhados às mesas de Jezabel. Quando finalmente foi dada a Neval a informação que Ioama estava escondido em uma chácara, apressou-se, assistido por soldados, e invadiu o local onde se encontrava aquele que procurava na cama com sua esposa. Neal ofendeu a mulher ao chamá-la de prostituta e arrancou as suas roupas da cama com uma demonstração de furor. Porém, Iomã resistiu fortemente a este ato de violência, bem como ao ataque contra o bom caráter de sua mulher, e acrescentou que desafiava o Papa e o papismo. Foi imediatamente preso e colocado no tronco até que o dia amanheceu. Na prisão em que foi colocado estava também um ancião chamado John Daly, que já encontrava ali por 3 ou 4 dias, pelo fato de ter exortado o povo no momento em que Neval e o seu vigário celebravam a missa. As suas palavras foram: os guias cegos e miseráveis, sereis sempre cegos, guias de cegos. Jamais vos corrigireis. Não quereis a verdade da palavra de Deus. Não entram nos vossos corações nem as ameaças, nem as promessas de Deus. Vossas entranhas petrificadas não suavizarão o sangue dos mártires. A geração endurecida de duro coração, preserva e desviada, a qual nada pode fazer bem. Ele pronunciou essas palavras no fervor do seu espírito contra a supersticiosa religião romana. Por esta razão, Neval fez com que ele fosse imediatamente preso e colocado no tronco numa prisão, onde foi guardado até a chegada do juiz Sir Henry Doyle Adley. Quando Iomã foi preso, o pároco pediu ao juiz Sir Henry Doyle prementemente que enviasse ambos à prisão. Este magistrado então solicitou ao pároco, com a mesma permanência que considerava a idade dos homens e a sua miserável condição. Não eram nem pessoas de destaque, nem pregadores. Por essa razão propôs que os deixasse castigados por 1 ou 2 dias e que em seguida fosse solto, ao menos que John Daly, que não era sacerdote e por esta razão, como já estivera por tanto tempo na prisão, considerava que este já fosse um castigo suficiente para um homem de idade. Quando o pároco ouviu isto, deu vazão à sua cólera e fora de si, chamou os seus hereges indignos de viver em um estado cristão. Por achar que o juiz Sir Henry seria demasiadamente misericordioso, o bispo mandou manietar Iomã e Adale, presos como bandidos, melhor dizendo, com suas pernas sobre os ventres de cavalos, e levado ao cárcere de Buri, onde foram cobertos de correntes, e por continuamente repreenderem o papismo, foram lançados na masmorra mais profunda, onde John Daly, pela enfermidade carcereira e pelos maus tratos, morreu pouco tempo depois. O seu cadáver foi lançado fora e sepultado nos campos. Morreu aos 66 anos. Era tecelão
por profissão. Era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e firme em sua convicção das verdadeiras doutrinas de Cristo, tal como foram expostas nos tempos do rei Eduardo. Por elas padeceu prisão e cadeias, e deste cárcere terrestre partiu para estar com Jesus na glória eterna e no bendito paraíso da felicidade, que não conhece fim. Após a morte d'Ali e Omã, foi levado ao cárcere de Norvik, onde, após sofrer um duro tratamento, foi interrogado acerca da fé e exigiram dele um reconhecimento da autoridade do Papa. Certo é que, disse ele, que desafio todas as detestáveis abominações, não terei nada a ver com o Papa, absolutamente as principais acusações dele foi o seu matrimônio e a sua reprovação em relação ao sacrifício da missa, ao verem a ele a permanência firme na verdade. Foi condenado, desagradado e não somente queimado, senão cruelmente atormentado no fogo. Assim terminou ele esta pobre e miserável vida e entrou no bem-aventurado seio de Abraão para desfrutar como Lázaro do repouso do seu Deus, que preparou para ele e também para os seus eleitos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí nos abençoando, que venhamos também estar aí firmes nos nossos propósitos, que venhamos colocar Deus acima de tudo, conforme nós temos ministrado a respeito de 1 Coríntios capítulo 2, no seu versículo 5, que há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que venhamos colocar a nossa vida no altar, dia após dia. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor, sobre a dona Ivone, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu marido pediu o divórcio. Mas o Senhor, ó Pai, tem o poder, ó Pai, de estar, Senhor Deus, aleluia, restaurando esse casamento. O Senhor tem o poder, ó Pai, de estar, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, de dona Ivone, Senhor Deus, e de seu cônjuge, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, com um milagre, Senhor Deus, nessa família, Pai. Pois a tua palavra diz, Senhor Deus, aquilo que Deus ajuntou jamais se separará. Aleluia. Ó Deus de Israel, a não ser a morte, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, da tua filha. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, com a força, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, um milagre, Senhor Deus, que ela tanto precisa, Senhor Deus, há de acontecer. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, nós oramos, Senhor Deus, pela dona Nilcéia Santana, Pai, aleluia, Senhor Deus, Nilcélia Santana, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a tua serva, operando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com o teu poder, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Toma, Senhor Deus, abraça, Senhor Deus, com o teu abraço de poder. Faça, Senhor Deus, com que ela, Senhor Deus, seja visitada, Senhor Deus, em todas as áreas de sua vida, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, com tua fortaleza, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que ela venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, presenciar, Senhor Deus, a presença, Senhor Deus, do Senhor, do teu Santo Espírito, ó Pai, a presença, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do teu conforto, ó Pai, das tuas mãos poderosas, ó Pai, assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, para todos os nossos amados irmãos. Mais uma vez nós oramos, ó Pai, também, Senhor Deus, pela Graziela, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos anos de vida, Senhor Deus, que a tua filha, Senhor Deus, tem feito, ó Pai, acrescenta mais anos e anos, ó Pai, a vida dela, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, ter longevidade de vida, Senhor Deus, sendo anos, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, movendo, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosas, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, que ela cresça no conhecimento, na graça, Senhor Deus, no teu amor, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, abençoe o seu casamento, ó Pai, abençoa o seu lar, ó Pai, que tudo, Senhor Deus, que a tua serva colocar as mãos, ó Pai, ela venha prosperar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai,
para todos os nossos amados irmãos que estão presentes conosco nesta manhã, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em socorro, ó Pai, dos teus filhos e filhas, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, estar falando assim como o salmista: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos protege. Nos dá, Senhor Deus, um dia abençoado, ó Pai. Aleluia, que os nossos passos, ó Pai, sejam guardados pelo Senhor. Que a nossa visão, que a nossa mão, que o nosso falar, Senhor Deus, que o nosso proceder, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, guardado pelo Senhor. Nos livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, assaltos, raios, tempestades, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos blindando, ó Pai, nos guardando para a honra e glória do Teu poderoso nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estenda Tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Jane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Wilkson, também seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando a todos os nossos amados irmãos e irmãs, que Deus esteja protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Muito obrigado, aleluia, pela presença de todos. Nós estamos com mais de 2.000 pessoas presentes nessa live. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Um abração aí do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus também esteja te abraçando, te confortando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de sua família, trazendo aí o pão de cada dia, trazendo proteção, alívio de dores. Que Deus esteja fazendo um grande milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.